Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo que está chegando aí. Hoje nós vamos ter mais uma live dentro da nossa sequência do lançamento do grupo de estudo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre teologia do corpo e sexualidade. Vamos ter algumas pessoas contribuindo conosco na live hoje. Vamos ter alguns integrantes do grupo de estudo, João e Thaís, e também vamos ter Felipe Ramos conosco hoje. Então, quero dar as boas-vindas a todos, desejar que seja um tempo bom. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar na caixinha, certo? E sem mais delongas, né? Sou Jennifer, sou assistente social, teóloga, fazendo curso no INC, também na Faculdade Cidade Viva, coordeno o grupo de estudo e a missão Imago Dei, e a gente tem muita coisa aí para construir durante esse ano. E bora começar. Eu vou convidar aqui os nossos integrantes do grupo de estudo para eles entrarem. Aí já vai dizendo se o áudio tá bom, certo? Eu já convidei aqui, eu não sei se chegam os convites. Vamos ver se a tecnologia vai colaborar hoje, certo? Certo. Ou então vocês podem solicitar também. Boa noite. Boa noite, amigo. Eu vou só Tudo bom? desligar o ventilador aqui. Eu vou morrer um pouco, mas vai diminuir a interferência aqui. Certo. O nordestino vive colado no ventilador. Boa noite. Eita, pera. E Thaís? Como é que será, Thaís? Vamos ver se ela entra. Convidei de novo. Vai dar certo. Ó, foi. Foi. Bem-vindos, amigos. Muito bom ter vocês aqui para trocar um papo, trocar uma ideia. E aí, gente, eu não vou enrolar, não, eu já vou direto para as perguntas para a gente desenvolver aqui essa live. Então, sem mais delongas, né? Aí eu acho que eu vou colocar na ordem assim: Thaís e João respondem na sequência, Ótimo. para a gente ter essa ordem aí. Mas, gente, a primeira pergunta que eu gostaria, né, de ouvir vocês falando um pouco é como é que vocês entenderam que deveriam estudar sobre sexualidade? Como é que foi esse processo para vocês de compreensão que deveriam estudar sobre sexualidade? Aí Thaís, depois Tiago. Oh, Tiago. Tiago não tá aqui. Eu tô Tiago, se prepara para a próxima live. Então, no meu caso, quando você anunciou que ia fazer esse curso, né,
a minha ideia era de discipular, era de estar mais preparada para discipulados. Porque, querendo ou não, é uma questão que faz parte da vida de todo mundo. Então, por exemplo, já discipulei pessoas que sofreram abuso, já às vezes você nem discipula, mas assim, você é amigo, você ouve pessoas, né? Então a minha ideia inicial é, caramba, isso é muito importante. Sexualidade é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo precisa de às vezes ser ouvido, ser compreendido. Então, só que assim, eu nunca tinha estudado isso com seriedade, com uma base teológica séria e tal. Então, essa foi a minha ideia inicial, assim, de realmente estar mais preparada teologicamente para discipular, sabendo que essa área faz parte de qualquer pessoa, da vida de todo mundo, inclusive da minha. Então, essa foi a minha ideia inicial. Acabei sendo muito mais abençoada do que, tá, só discipular, né? Mas foi isso. Sim, muito bom. E é interessante, né, que nesse processo você vai para uma coisa e quando você chega lá é outra coisa, né? É Uhum. muito, muito interessante. E João? É, diferente dela, as minhas pretensões foram um tanto egoístas, né? Eu fui só pensando mesmo na edificação própria. Eu fui buscando para mim mesmo um alimento, uma edificação pessoal, por saber que é um tema muito caro, é um tema que a igreja ainda reluta em encarar de frente, e por encarar eu quero dizer estudar a fundo, de forma séria, se preparar. Mas aí nesse movimento de ida para estudar a teologia ligada à sexualidade, assim como o Thais colocou, eu também descobri que isso era uma ferramenta poderosa para abençoar outras vidas, né? E para também tornar mais sensível o olhar para aqueles que estão ao meu entorno. Porque quando a gente começa a descobrir todas as dimensões que o tema tem, todos os desdobramentos que o tema tem, a gente se torna mais atento, a gente consegue aplicar isso em várias esferas da nossa vida, igreja local, família, enfim, todos os âmbitos de relacionamento pessoal que a gente tem. E aí você acaba realmente tendo uma ferramenta poderosa para trabalhar o discipulado, para trabalhar discussões, enfim. Então fui nessa descoberta meio egoísta, mas acabei sendo abençoado para poder abençoar outros. Então acabou que, no final das contas, mesmo com intenções diferentes, eles acharam o mesmo caminho. Exato, exato. Graças a Deus. Muito interessante, né? E aí, já pensando, né, no que vocês passaram, no que vocês cresceram durante o grupo de estudo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que foi mais marcante durante o grupo em 2023 para vocês, né? Do que a gente estudou lá e o que marcou mais vocês. Assim, para mim, o que me marcou muito foi toda a profundidade de Imago Dei, porque isso me deu uma outra perspectiva sobre tudo. Assim, me deu outras perspectivas sobre o que é abuso, sobre o que é violência, sobre até olhar para mim mesma, sobre o meu próprio corpo. Me deu outra dimensão do quão sério é a sexualidade. E assim, é muito mais além do que sexo, né? Estamos falando de sexualidade como um todo, de corpo. Então, isso foi muito marcante para mim. A questão de Imago Dei, eu pude compartilhar isso com outras pessoas, pessoas que estavam sofrendo violência e tal, e falar, olha, você tem noção do quão sério é você permitir que alguém fira você, que você é a imagem de Deus e tal. Aquilo pegou muito mais profundo, assim. Isso mudou muito. Porque, assim, foi a base, assim, de tudo. Não tem como falar de sexualidade, agora eu não consigo imaginar mais falar de sexualidade à luz da Bíblia, sem pensar em Imago Dei, sem pensar nisso. Então, isso para mim foi um divisor, assim, de águas mesmo.
Foi isso. Não, engraçado sobre isso, Thaís, aqui. Eu acho que eu até falei com alguém sobre isso, que quando Deus me deu a direção, né, do projeto, de fazer tudo isso, ele já tinha me dado a direção sobre o nome do projeto Ser Imago Dei. Sim. E aí, isso foi em 2019. E durante esse tempo eu fiquei, ó, procurando outro nome. Nossa, nome, que nome difícil, meu Deus. Né? Que negócio é esse? Aí eu acho que durante o grupo de estudo esse ano, sentou bastante assim, no meu coração a convicção de o quão central realmente era isso. E que realmente era esse o nome, né? E era porque é esse o propósito, né? Dar consciência às pessoas sobre elas serem a imagem de Deus e o quão abrangente é isso na vida, né? Como um todo. Quando vocês falam isso, né? Vocês e você e outras pessoas do grupo falam isso, para mim, realmente só vai confirmando, né? Essa necessidade que a gente tem de espalhar essa boa notícia aí, né? Que somos imagem de Deus, resgatar isso. Muito interessante. Sim, sim, sim. E tu, João? De fato, a ideia de Imago Dei, né, as discussões sobre Imago Dei foram a base para a gente. Mas acho que o que mais me marcou no grupo de estudo que aconteceu no ano passado, né, no nosso grupo piloto, foi justamente a interligação desse tema com outros temas. Né? Para vocês terem noção, para quem ainda não teve contato com a abordagem, com a metodologia que Jennifer desenvolveu, ao longo do curso, a gente vê que a temática da sexualidade, além de estar atrelada à esfera espiritual, obviamente, que é o foco, ela também está atrelada à questão psicológica, racial, social, econômica. Nossa, foi incrível estudar isso de forma aprofundada. E eu acho que também uma coisa que me marcou muito foi a curadoria que você realizou, Jennifer, de textos, artigos, materiais, porque não basta a gente encarar como deve ser encarado, não basta a gente encarar de forma séria, mas a gente tem que encarar também por uma abordagem científica, né, por uma metodologia. E foram trabalhos e leituras com muito rigor, né, com seriedade, de diferentes perspectivas, não só dentro da perspectiva cristã, mas, enfim, passando por outras áreas. A interdisciplinariedade foi muito marcante, né? A gente teve a graça de ter no grupo pessoas de diversas áreas de formação, então isso foi muito bom, essa troca é muito positiva. Tinha gente do direito como eu, mas tinha gente do serviço social, gente da educação, da comunicação, das artes, então isso foi muito enriquecedor. Acho que foi uma das coisas que mais marcaram, assim, a interdisciplinariedade e o quanto esse tema central, sexualidade, acaba se interligando a tantos outros temas ali que estão ali na órbita. Muito bom. E é uma coisa que realmente eu pretendi, assim, desmistificar, né? De que ampliar essa concepção de sexualidade, que a gente tem uma coisa ali muito restrita, Sim. E perceber o quanto é maior, né? E aí você vai ver que às vezes alguém chega pra gente com uma demanda específica de dificuldades com a sexualidade, quando a gente vai trabalhar com ela, aquilo é muito mais profundo, aquilo vai envolver cosmovisão, aquilo vai envolver a fé dela, aquilo vai envolver várias coisas, né, que ela passou, viveu, o abuso, a violência, como cresceu, enfim, vários aspectos, a raça, as emoções, e aí vai vendo que o pacote é maior do que imaginávamos. De fato, de fato. Muito bom. E aí, eu queria que vocês compartilhassem com quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, por que essa pessoa que está nos assistindo deveria fazer o grupo de estudo em 2024 ou qualquer outro ano, né? Mas por que ela deveria fazer o grupo de estudo? O que vocês acham sobre isso? Então, nisso eu falaria também o que o João falou, porque as questões são muito profundas, as questões abordadas no nosso grupo foram muito profundas. Eu não tinha noção que seria tão profundo. Tipo assim, pensar, beleza, sexualidade, teologia, ok. Mas, caraca, a quantidade de leitura que tu fez realmente uma curadoria muito sinistra. Muito sinistra.
foram abordadas questões muito profundas e que não servem só para quem, sei lá, pensa em um dia casar. Não, não é essas coisas clichês. Não é nada clichê. É para a vida, é para todo mundo. É para o celibatário também, é para o solteiro, é, é para quem for, para quem já tem muita experiência de vida, para quem já viveu muita coisa ruim, para quem não viveu, enfim, aborda todo mundo. Então, quando você fez também, você mostrou as estatísticas do próprio grupo, né? Um bando de crente ali no grupo, todo mundo sequelado. Aí que a gente vê, caraca, mano, todo mundo tem questões. Todo mundo tem alguma questão. Então, a gente pensa que não, né? Todo mundo tá bem, todo mundo tá ótimo, mas todo mundo tem suas questões. Se você ainda não sabe a sua, você vai saber do mundo. Então, acho que é isso. Vale muito a pena para todo mundo, você querendo discipular ou para você mesmo estudar, teologia pura. Então, é teologia braba. Acho que vale a pena para todo crente, para todo mundo mesmo. Independente de você querer viver a sexualidade casado ou solteiro, viver o seu celibato, não interessa. Não é isso. É mais profundo que isso, né? Então, acho que vale a pena para todo mundo. Exato, exato. E eu acho que eu volto para o que eu falei no início, né? Participar de um grupo de estudo como esse é saber que você vai poder mais à frente contribuir com outras pessoas e expandir os seus horizontes. Eu confesso que eu tinha uma visão muito, muito limitada sobre o tema, uma percepção muito limitada. E aos poucos isso foi sendo trabalhado. Aos poucos eu fui vendo o quanto tem desdobramentos em vários aspectos. E é ilusão você achar que não é interessante para mim, não serve para mim, isso não é para mim. É uma ilusão, porque de alguma forma isso passa pela sua vida, isso te atravessa, ou de alguma forma você vai lidar lá na frente com alguém, seja na sua igreja local, seja em qualquer outro âmbito, que está passando por questões relacionadas a isso. E, novamente, quando aqui a gente fala sobre sexualidade, a gente está falando de uma forma muito abrangente, muito abrangente. E isso por si só já é um convite para você entender essa abrangência, para você entender essa profundidade. Porque não se resume a aquilo que tem sido colocado ao longo dos anos, né? Não se resume a tópicos superficiais ou discussões de pode, não pode, deve, não deve, certo e errado. Vai além disso. A gente vai além disso. E é um convite também para você ver que as escrituras elas estão ali no centro da nossa vida, né? Enquanto cristãos nós temos isso. E é uma oportunidade para você trazer de volta as escrituras para ajudar você a enxergar essa questão, né? Colocar as escrituras na centralidade disso, o evangelho na centralidade disso, dessa discussão, e ver o quanto Cristo tem respostas para problemas e questões que a gente acha ser moderno demais ou contemporâneo demais, ou a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso, ou a Bíblia se cala sobre isso. Muito pelo contrário. A gente descobre que há sim respostas, que há, de fato, uma visão que nos ajuda a enxergar a realidade em relação a esse tema. Então, assim, é isso. Acho que a própria temática é um convite para você, né? E na profundidade dela, ela é um convite para você conhecer, se aprofundar, enfim, e poder estar colaborando com outras vidas, com outras pessoas. Muito bom, gente. E aí, a gente encerrou, né, as perguntas, mas aí eu queria deixar o espaço para vocês darem uma palavra final, né, para a galera, além de se despedir. Agradecer a vocês. Foi muito especial esse ano que a gente teve juntos, né? Foi uma carreira e tanto aí que a gente trilhou. E agradecer por vocês toparem conversar aqui um pouco com a galera, falar como foi para vocês. Acho que ajuda muito quem está querendo, quem está interessado em fazer. E aí eu deixo vocês encerrarem com as palavras finais de vocês. Queria só dizer que, independente da gente estudar ou não, o mundo tá aí.
Tem muito campo, tem muita coisa para se fazer, tem muita gente precisando de socorro. Tem aonde você estiver, seja na universidade, dentro da igreja, onde os índices de violência são altíssimos, aonde você estiver, tem gente precisando. Então, eu acho que é um desperdício, assim, não aproveitar essa oportunidade. Jenny é uma pioneira no seu trabalho, Jenny. Eu não conheço outra pessoa que esteja fazendo o que você esteja fazendo. Não do jeito que você está fazendo, né? Como você já falou, né? Nenhum seminário no Brasil aborda certos temas. Não aborda, não tem, não aprende. Então você pretende estudar teologia, você pretende ser um pastor, um missionário, o que for, ou não, mas, cara, não deixe isso passar, não, sério mesmo. Tem muita gente precisando e talvez você mesmo, né, esteja precisando. Então, deixo minha palavra também de gratidão a Jenny por esse ano aí. Obrigada, Jenny, e Deus abençoe todo mundo aí. É isso. Pegando o ganchinho na fala de Thaís, tem muita gente precisando e talvez você seja um deles também, né? É isso, mobiliza a sua igreja, convida outras pessoas. É um tema muito importante, é um tema que perpassa vários aspectos da nossa vida. E a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa estar preparado em todos os aspectos para lidar com essas demandas, que não é demandas que vão surgir ou que possam surgir, é demandas que já existem, já estão postas, já estão colocadas, né? A realidade está aí para a gente, é uma realidade difícil, mas eu acho que já passou a época de dizer, isso aqui não tenho como me dedicar e tal. O curso em si, o grupo de estudo, ele tem uma dinâmica muito flexível, muito leve até na maneira como é abordado os estudos, as leituras, e virtual, então isso facilita que você consiga também participar à distância, de qualquer lugar que você esteja, e democrático, né? Eu acho que sempre teve uma preocupação da parte da Jennifer de nivelar ao máximo a discussão para todos os níveis de formação, de vivências, de formação social, cultural, enfim. Então, participe, mobilize a sua igreja. É um tema muito importante que vai muito, muito além do que você esteja imaginando ou da dimensão do pode e não pode, certo e errado. Como a gente já colocou aqui, é sempre bom reiterar. Falar de sexualidade é falar de abuso, é falar de questões culturais, raciais, e a gente precisa estar preparado para isso, né? A igreja precisa estar preparada para isso, porque já não dá mais para ficar de braços cruzados e dizer que não posso fazer nada, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho para fazer? O mundo Né? já fala sobre isso, né? Da maneira errada. O mundo já fala. Cabe a gente Exatamente. falar da maneira certa. Exatamente. E vão vir pessoas ao nosso encontro, vão vir pessoas na nossa direção, buscando ajuda, buscando apoio, buscando orientação. E, como as escrituras falam, né? A gente precisa dizer para elas a razão da nossa fé. Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E vamos caminhando junto aí. Porque vocês já são emagrecer agora, né? Estão É integrados ao isso aí. sistema. Pois muito obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pois bem, gente. Agora a gente vai conversar com o cara que foi meu professor na Avalanche sobre teologia do corpo. Muito especial as aulas dele lá. E aí eu não podia convidar outra pessoa que não ele para estar conosco aqui. E aí eu vou tentar chamar aqui, se eu consigo. Olha,
Que bom que deu certo. Estou De aqui. primeira. Bem-vindo, que saudade, mano. Tudo bom? Minha gente, deixa eu apresentar o homem. Meu Deus. Felipe Ramos, nascido em São Luís, no Maranhão. Tem 40 anos. Hoje mora em Vitória, no Espírito Santo. Membro da Igreja Anglicana Âncora, e onde ele faz parte da equipe pastoral. Ele é formado em Ciências Contábeis, estudante da Educação Física, instrutor de fit dance e também atua como professor de dança e coreógrafo. Ou seja, ele entende teologia do corpo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Estou aqui derretendo de calor no Nordeste. Desliguei o ventilador para não atrapalhar a live. Está aqui, Meu Deus. mas vai dar certo. E aí, Vai. Felipe, eu queria que você começasse assim, já falando um pouco para a galera que está ouvindo a gente. Como é que foi esse teu processo de aproximação com o tema da sexualidade, né? Como e por que tu começou a estudar sobre isso? E aí, para a galera entender um pouco. Tá bom. Gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que, diferente dos meninos que falaram agora há pouco, eu vou ficar um pouco com cada um deles, assim. Porque eu vim para estudar sexualidade. Eu comecei a estudar sexualidade por conta de muitas coisas que eram dúvidas minhas, que eu fui em busca de entender muitas coisas que eu experimentei, que eu vivenciei e que me geraram inúmeras dúvidas de processos de vida, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me converti, eu já fui para a liderança, então eu já discipulava, já liderava jovens, já liderava adolescentes, e nesses cargos a gente também ouve muita coisa. Então, foi um pouco por conta de mim, mas também para cuidar um pouco de outras pessoas também. Então, acho que a minha profissão também me empurrou um pouco para isso. São muitas vivências que a gente experimenta nesse universo da dança, da arte em si, né? Mas eu falei, cara, tem muito amigo meu, muita amiga minha com inúmeros pontos de interrogação e é muito louco, né? Para todos esses pontos de interrogação, tem algumas respostas. O que me causava mais dor é que eu falei, cara, a gente carrega algumas respostas e essas pessoas não podem ficar sem conhecer essas respostas. Então, a minha carreira me impulsionou para isso, as minhas dores me impulsionaram para isso, mas o cuidado com outras pessoas também me impulsionou para isso. Estudar sobre sexualidade é como, acho que é João o nome do rapaz que falou agora há pouco, né? A gente vai entendendo que estudar sobre sexualidade não é estudar sobre o sexo em si. Ela vai abrindo outras abas e isso vai tocando em outras esferas, como a economia, como o próprio relacionamento, e a gente vai entendendo como que essa relação com Deus, consigo, com o outro, vai afetando toda essa dimensão que fica à nossa volta. Então, são várias escamas que vão caindo aos nossos olhos e a gente vai entendendo e enxergando o que está à nossa volta de uma outra maneira. Assim. Acho que foi um pouquinho disso tudo que me levou a estudar sobre sexualidade. Sim, é muito interessante que o que leva a gente parece ser sempre as mesmas coisas, apesar de ser de ângulos às vezes um pouco diferentes, né? Semana passada, há 3 semanas, acho, na conversa com os outros meninos, né, que foram da minha turma, hoje, e aí, a minha trajetória também é muito, muito similar, então, é muito interessante que parece que é Deus, assim, né, vai puxando aí. Peraí, eu quero que você conheça aqui um pouquinho mais, de algumas coisas que eu queria que vocês soubessem há mais tempo, que facilitaria um tantinho a vida de vocês, né, um tantinho. E aí eu queria que tu falasse um pouco, a gente já entrando no assunto dele mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a teologia do corpo e a importância dela dentro da compreensão da sexualidade, né? Pensando na sexualidade como esse guarda-chuva maior e a teologia do corpo ali como algo muito importante. Certo.
Então, eu vou começar contando um pouquinho o que me fez estudar a teologia do corpo. Eu me converti, já tem muitos anos atrás, de 15 para 16 anos. E eu já atuava na dança nessa época. E uma das coisas que eu mais ouvi quando eu me converti é que eu não poderia mais dançar, ou que eu não poderia dançar alguns ritmos ou coisas do tipo. E eu, como um bom adolescente, um bom jovem, comecei a questionar e ninguém me dava essas respostas. Ou só que era errado, ou só que era pecado, e só não pode. E para um jovem não pode, é a mesma coisa que você falar, continua fazendo, porque ele vai fazer. Só que daí eu comecei a questionar biblicamente. Eu falei, cara, se o corpo é ruim, por que Cristo veio em corpo? Se corpo é ruim, por que ele vai me dar um novo corpo quando ele ressuscitar? Se corpo é ruim, por que ele ressuscita em corpo? E aí eu fui buscando todas essas perguntas, só que nunca era me respondida. E eu falei, cara, eu preciso estudar sobre isso. E foi a hora que eu mergulhei nas escrituras para estudar a respeito disso. E foi quando eu me deixou assim, um tanto quanto triste, que eu falei, cara, a nossa literatura evangélica, digamos, não tem muito material a respeito disso. Eu fui encontrar primeiro materiais católicos, e muito bem, porque o Papa João Paulo escreveu um livro maravilhoso a respeito sobre isso. E depois que eu fui descobrindo alguns outros livros, que eu falei, cara, dá para alinhar essa cosmovisão bíblica a respeito disso. Falar sobre a teologia do corpo é entender essa criação do qual o próprio Deus nos fez para que a gente tivesse, para que a gente glorificasse o nome dele. Com isso e através disso, carregando e expressando essa imagem e semelhança dele, porque isso é muito importante, entender que a gente carrega a imagem e semelhança de Deus, e entendendo que a gente carrega essa imagem e semelhança, eu também olho para o outro a partir de uma outra ótica. Eu não vou fazer com o outro qualquer tipo de coisa, eu não vou tocar no outro de qualquer maneira. Então, isso perpassa em mim e alcançando e reverberando o outro também. Então, falar sobre a teologia do corpo é ter essa dimensão desse cuidado e dessa reverência com essa criação que o próprio Deus fez, seja comigo ou seja com o outro. E aí a gente vai entendendo dentro desse universo, e algumas perguntas que eu sempre faço cara, como é que você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Porque a gente vai entendendo que tem uma importância para isso. Porque a humanidade não começa no fôlego de vida. A humanidade começa nessa fabricação desse bonequinho, ou seja, a Trindade para tudo e falou, a gente vai fazer a humanidade. E ela brinca com esse barro, ela toca nesse barro e ela vai montando esse corpo. Ou seja, tem um porquê. A gente carrega no nosso corpo as digitais da Trindade. A gente carrega no nosso corpo ecos da eternidade. Então a gente vai entendendo que... Eu sempre falo isso nas minhas aulas, você ouviu isso na minha aula. Assim como aquela estrela guia que levou os reis magos até a manjedoura, para que eles entendessem, visse o Cristo nascendo, o nosso corpo é como essa estrela, esse luzeiro que leva outras pessoas a conhecerem esse Cristo também. Essas pessoas que ainda não o conhecem. Daquele tocante de que quando olham para a gente falam, cara, você me lembra alguém. Você tem um cheiro de vida que me lembra alguém. Então, entender a importância da teologia do corpo é entender o real significado dessa estrutura que nós carregamos hoje em dia. Não é supervalorizar, como a gente tem visto cada vez mais, porque hoje em dia o corpo é quase o seu cartão de visita, é a sua identidade que chega primeiro que você, ou como muitas vezes a gente como igreja também comete o erro de, não, a gente só precisa cuidar das coisas espirituais. O corpo é quase como ele precisa sofrer muito, porque ele faz a gente pecar. É no corpo que a gente peca, sabe?
Então a gente vai só fazendo com que ele sofra. A gente carrega no corpo as dores. E aí a gente esquece que não tem como a gente falar de fé sem corpo. Porque Cristo veio em corpo. O batismo a gente experimenta em corpo. A ceia a gente experimenta em corpo. Então não tem como falar de uma fé sem passar pelo corpo. Então o corpo ele tem um real significado para a nossa espiritualidade. Ele também aponta como eu tenho me relacionado com esse Deus. A maneira como eu como, a maneira como eu como, a maneira como eu como, a maneira como eu durmo, a maneira como eu me relaciono, isso tudo aponta como essa relação entre eu e Deus, entre eu e os meus amigos ou quem está por volta de mim, está. O corpo denuncia muita coisa. O corpo, eu sempre falo, ele te delata, mesmo que você não queira, ele vai te denunciar. É um pouquinho disso, assim, dessa importância. Total, total. E é no corpo que a gente se relaciona, né? Que aí a gente chega na questão da sexualidade, né? Que você já falou do relacionamento com Deus, do relacionamento com o outro. E eu me incomoda muito atualmente esse ódio ao corpo, às vezes disfarçado de amor, como a Nancy Pierce fala, né? Ela no livro dela, ela vai destrinchando essa questão do ódio ao corpo. Então, quando a gente não concorda com o que Deus fez com o nosso corpo e a gente usa ele ou mudando de gênero, por exemplo, ou no uso se relacionando com as pessoas do mesmo sexo, ou, por exemplo, com aspectos buscando uma magreza, buscando um estereótipo, um padrão, ou quando a gente simplesmente não cuida dele. Então, é muito importante a gente pensar como todas essas coisas se expressam como ódio a esse corpo que Deus criou e disse lá, quando criou, que era bom, né? E a gente decidiu dizer que era ruim. Ou até mesmo quando, por exemplo, a gente fica nesse afã pelo sexo, como tem na nossa atualidade, né? De relacionamentos curtos e rápidos. Então, quando a gente só usa o corpo do outro, é um ódio ao corpo do outro, ao nosso. Quando a gente consome a pornografia, sei lá, várias coisas, né? E várias coisas vão se expressando dessa maneira de ódio ao corpo. Isso é muito, muito interessante. Quando a gente começa a estudar isso, parece que vai abrindo ali, né? Meu Deus, é por isso. Porque é muito louco de pensar que a gente sempre imagina que se eu estou cuidando desse corpo é porque eu gosto muito dele. E não é necessariamente isso, como a Nancy Pierce, ela fala muito no livro dela. É que a gente sempre tem que entender o que está por trás dessas nossas intenções. Eu acho que é muito isso que o Evangelho faz com a gente. Ele vai ampliando, é como se ele desse um zoom, falando, olha, eu vou te mostrar até nas suas boas intenções, eu vou te mostrar o que está por trás delas. Então, acho que no fundo, a gente tem uma sensação de poder por trás disso tudo. Porque daí eu posso ser do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser e na hora que eu quiser. Então, é muito louco de pensar, por exemplo, como a pornografia usa o corpo. Literalmente, ela objetifica e ela apaga o rosto da pessoa, porque rosto denota história. Ela personifica uma pessoa. Então, por isso que é sempre zoom nas genitálias, porque se eu olho a cara da pessoa e falo, poxa, é alguém que, sei lá, tem uma história, carrega pai ou mãe de família, tá por aí, então não é isso que eu quero, eu só quero essa sensação de prazer muito rápida. Então, quando o rosto aparece, geralmente é quando ejacula, ou seja, até nessa hora eu apago esse rosto para que ele não apareça. E aí a gente vai vendo o quanto que o pecado também vai afetando a nossa maneira de ver o outro. Então, eu sempre vou em busca do poder, eu sempre vou em busca de um objeto. Então, a gente vai vendo esses relacionamentos cada vez mais curtos, porque eu não estou pensando no outro e nem no prazer do outro. Eu estou pensando no meu prazer. E se eu tiver que te usar para isso,
desculpa, mas eu vou te usar para que eu tenha o meu prazer muito rapidamente. E não importa se é com você, com outra, com outro, ou todo mundo junto, desde que eu tenha o meu prazer, e aí os outros vão se tornando cada vez mais descartáveis. E eu não assumo uma responsabilidade com você. No fundo, eu só estou querendo assumir uma responsabilidade comigo, porque eu vou me centralizando na história, eu vou me vendo, porque na realidade eu não me vejo, mas diante dessa situação eu acho que eu estou me vendo, porque até nisso, o desejo, quando ele fala mais alto, até nisso o corpo parece que some. E o corpo se torna uma ferramenta para que eu alcance esse meu prazer maior. Então eu uso do meu corpo, eu uso do corpo do outro em nome de um prazer que eu quero ter. E nisso eu posso abrir mão da minha moral, eu posso ampliar tudo isso. Agora, quando é você para comigo, eu falo, não, isso aí está errado. Tem alguma coisa errada. E aí a gente vai normalizando ou colocando algumas questões que não são válidas. Mas quando é para que eu tenha o meu prazer e as minhas coisas, não há limites para que eu alcance tudo isso. Eu sempre gosto de lembrar de uma experiência que eu tive com uma menina no evangelismo lá em Belo Horizonte. Que o cara chegou para ela e falou, cara, Jesus quer sua alma. E ela era profissional do sexo. E ela ficou assim, pensativa, ela falou assim, tá bom, eu vou te fazer uma pergunta diante disso que você me falou. Ela falou, você disse para mim que Jesus quer a minha alma. Os homens que vêm aqui querem o meu corpo. Eu quero saber quem me quer por inteira. Eu acho que aí, respondendo essas perguntas dessas mulheres, ou dessa mulher específica, a gente vai vendo o quanto que esse Cristo fala, eu quero você inteira. Porque quando Jesus vê essa mulher adúltera também, nas escrituras que a gente vê, ela ia ser apedrejada naquela hora. Ele falou, tem muita coisa além e tem muita coisa por trás disso tudo. Não é só aquilo que ela acabou de cometer. Tem uma história. E tem uma história maior que é a minha história. Então essa mulher, ela intercalou com essa história de Cristo, que ele falou, quando eu fui para a cruz, ou quando eu criei ela por inteira, eu não quero ela por partes, eu quero ela inteira, seja a sua alma, e aí eu não vou falar de tricotomia ou dicotomia, mas eu quero você inteira, seu corpo é meu, eu comprei ele na cruz, então por isso quando eu falo, ai, meu corpo, as minhas regras, eu falo, cara, você não entendeu ainda, você foi comprado, e se você foi comprado, a gente vai experimentar de uma outra liberdade em Cristo, que não é fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Experimentar de uma liberdade é você literalmente também falar não para aquilo que você deveria fazer. Isso te mostra o quão livre você está e não escravo quanto você está. Porque se você quer fazer tudo o que você quer fazer na hora que você quer fazer, você está escravo do seu desejo ou de tantas outras coisas. Mas a gente ouve isso num certo grau de empoderamento, de liberdade, de independência, e uma palavrinha que tem se falado muito, que é a autenticidade. E eu falo, cara, quando a galera realmente entender o que significa isso, todas essas teorias caem por terra, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu já estou imitando alguém. E Paulo vai dizer muito isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, tem alguém que está à minha frente e segue a esse Criador. Por que não imitar esse cara? Porque esse cara me impulsiona, ou essa mulher me impulsiona, a ser mais parecido com Jesus. E se eu sou mais parecido com Jesus, quem está no lucro sou eu e quem está à minha volta, porque eu vou conhecer mais desse Deus, mais desse Cristo e mais dessa verdade. Então, acho que falar disso, da teologia do corpo, falar de uma boa sexualidade bíblica, trabalhar com verdades. O que a gente está fazendo hoje, Jane,
é acendendo lanternas e falando, olha, tem esse caminho aqui, você pode ir por aqui. Ou você pode continuar pisando na escuridão, mas tem esse caminho. Esse caminho te leva para um lugar melhor, e um lugar de vida. E aí a gente vai ampliando os nossos relacionamentos, por exemplo. Eu sou professor de dança numa academia. E, cara, as experiências que eu carrego dentro daquela sala são únicas. Eu olho assim, é tão espiritual quanto eu, que agora estou numa equipe pastoral, estou num culto de domingo. Aí você fala, como? Eu estou me relacionando com as pessoas. Não foi para isso que Cristo também nos fez? Então, vai se relacionar. Agora, como você está se relacionando é outra coisa. Como e por que você está se relacionando é outra. E a outra, eu também não estou lá para barganhar com essas pessoas, no sentido de que, vem para cá e aí você vai ter uma vida totalmente diferente e eu vou oferecer sei lá, um voucher para o céu. Não é isso que eu quero. Eu quero que elas conheçam e se vejam, conheçam a Deus e se vejam de uma outra maneira. É literalmente dar esse zoom nessas histórias e falando, cara, tem uma história maior. Porque a gente também está muito acostumado nos tempos de hoje a nos olhar para o nosso corpo por uma ótica de dor, por tantas óticas. Se a gente arrancasse todas essas óticas, todas essas lentes, como que a gente ia se encarar? O que ia nos restar? Se a gente tirasse a nossa história e falasse assim, nossa, mas a minha história foi muito dura. A minha foi. Só que chegou uma hora que Cristo virou para mim e falou assim, e aí, me entrega a sua dor. E eu falei, mas é tudo que eu tenho. Sim, não é tudo que você tem. Se você me entrega isso, aí você vai me ter. E me tendo é tudo que você tem. Só que parece que nessas horas a gente olha e fala assim, se eu perder a minha dor, ou se eu perder tudo isso, eu vou ficar sem nada. O Evangelho nos leva a perder. Só que perdendo, a gente tem tudo, porque a gente tem o próprio Cristo. A gente tem Ele na totalidade. E se eu tenho Ele na totalidade, não me falta nada. O problema é que a gente não está acostumado a perder. Desde o Éden, a gente fala, eu não quero ser só imagem e semelhança. Que tal a gente ser Deus? E aí ele fala, não pode ser as duas coisas. A gente fala, poxa Deus, não tem como a gente dar um jeitinho nisso? E aí eu fico pensando, Jenny, por exemplo, no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus, certo? E eles não se envergonhavam disso. Voltando um pouquinho no que a gente fala sobre a supervalorização do corpo. Eram dois seres que estavam nus e não se envergonhavam. Porém, quando o pecado entra, a primeira coisa que esses dois fazem é se esconderem. E aí isso me questiona assim, que eu falo, por que eles se deram conta que eles estavam nus? E aí eu fui estudando cada vez mais, até uma hora que eu fui começando a entender, no sentido de que agora esse olhar de julgamento que um tinha pelo outro, é como se ele falasse, Jenny, agora eu não sei se eu vou dar conta do seu olhar sobre mim. E detalhe, eu não sei se eu dou conta do olhar de Deus sobre mim. Por isso eu me escondo de você e por isso eu me escondo dele como Criador. Porque a minha confiança com você foi quebrada, mas a minha confiança com ele também foi quebrada. Por isso que quando Deus chega, ele fala, Adão, onde você está? Ele fala, eu estou aqui, eu estou nu. E ele fala, quem te falou isso? E aí eu falo, cara, por isso que em todo tempo a gente vai vendo que eu quero essa aprovação do outro, eu quero essa recepção do outro, mas a gente paga um preço muito alto por isso. Essa perfeição do corpo é muito mais essa aceitação que eu quero ter do outro, de eu não me enxergar da maneira correta como eu deveria me enxergar. Então o corpo ele vira quase uma moeda de troca. E aí você fala, é usar de uma
maneira muito incorreta uma criação divina. É distorcer o real significado do porquê ele foi criado e para que ele foi criado. No momento da vergonha, a nossa identidade mudou de lugar, né? Exatamente. Então, tipo, meu referencial não era mais aquele de antes, que era ver pelo que Deus via, né? Agora o referencial Exato. é eu, e eu não sei mais o que fazer com isso. Então eu desconfio de você, eu desconfio de Deus, eu desconfio de mim, De eu desconfio do mim, jardim. exatamente. E isso me deixa com vergonha por algum motivo. Estou nu, estou descoberto, né? Estou vulnerável. E estar vulnerável nesse lugar não é bom. Não, não é bom. Muito interessante. A gente acabou respondendo a terceira pergunta, né? Eu acho que era natural. Mas vamos indo para a última pergunta. Por que as pessoas que estão assistindo a gente deveriam estudar sobre sexualidade e teologia do corpo? Qual a sua opinião sobre isso? Por que elas deveriam estudar? Tem várias pessoas entrando e saindo aí, vão ver depois. Sei lá. Por que elas deveriam Cara, estudar? eu acho que de primeira coisa, estudar sobre sexualidade e estudar sobre teologia do corpo, acho que o primeiro pilar é aprender a se relacionar. Nós somos a expressão abundante dessa trindade. Nós somos o transbordar dessa trindade. E se tem alguém que sabe se relacionar muito bem, é a trindade. Que ela entende quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, e ninguém passa por cima de ninguém. É muito interessante também de pensar que o diabo, para se relacionar com a gente, ele precisa mentir. Então a gente vai entendendo que o próprio Deus, ao se relacionar conosco, a primeira coisa que ele fala é: haja luz, vamos arrumar a casa, vamos jogar luz onde está tudo bagunçado. E automaticamente, quando a gente se depara com essas verdades, as coisas vão indo para os seus devidos lugares. Então eu acho que o primeiro pilar de estudar sobre sexualidade e estudar sobre teologia do corpo é literalmente aprender a se relacionar com Deus, que é a nossa briga maior, conosco também. E quando eu falo conosco, é nos amar, é nos relacionar conosco pela ótica bíblica, porque a gente já faz isso demais. A gente já se ama demais. Então, quando eu me amo pela ótica bíblica, é outra coisa. E também no meu relacionamento com o outro. Como eu disse, eu não vou fazer também, eu não vou me alimentar, eu não vou dormir de qualquer maneira, também eu não vou tocar no outro de qualquer maneira, eu não vou falar com o outro de qualquer maneira. Eu acho que a gente, enquanto igreja, se a gente entende sobre sexualidade, entende sobre a teologia do corpo, aquele ser que parece ser mais bizarro aos nossos olhos, quando ele entra num culto da gente, ao invés de estranhar, a gente deveria celebrar, porque a gente fala, uma imagem e semelhança de Deus está voltando, está em busca do seu Criador. Só que a gente esquece que a gente já foi tão bizarro quanto é que a gente acha que é bizarro. O diferente é que ele externou. A gente não. A gente continua engomadinho ou bem arrumadinho e cheirosinho. Só que aqui dentro, meu querido, a gente está tão igual ou pior que ele, que externalizou. Então, eu acho que é se relacionar e aí enxergar a vida sobre outra perspectiva, sobre outra ótica. E aí enxergar a vida pela perspectiva bíblica é te levar a enxergar a vida de uma maneira verdadeira. E se a gente começa a enxergar isso pela ótica bíblica, cara, é impossível você olhar para algumas coisas que são mentiras e você falar:
A gente pode acostumar os seus ouvidos com as verdades, que quando você ouve uma mentira, você fala, peraí, não é assim não, cara. Acho que as coisas são de outra forma, é de outra maneira. Então, acho que é se acostumar com as verdades e vivenciá-las experimentando isso no seu dia a dia. Então, acho que aprender a se relacionar e experimentar essas realidades no seu dia. Ela não fica distante, porque dá a impressão de que tudo isso que a gente está falando parece que fica muito distante da realidade que eu vivo no meu dia a dia. E não é. A maneira como eu faço meu devocional também denuncia muito como eu tenho conhecido e me relacionado com esse Criador. Então eu posso deixar o meu ambiente de devocional mais aconchegante, mais, sei lá, usa tudo isso que o Criador te deu, seja o seu olfato, seja o seu paladar, seja a sua visão. Cara, coloca na sua casa artes que te façam lembrar, que você fala, cara, isso aqui me aponta verdades. Não deixa a sua casa só como quase como uma propaganda da Shein ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? Quando você for sentar para fazer o seu devocional, coloca um bom café, um bom suco, ou seja lá o que você gosta, que você fala, cara, agora eu vou experimentar das escrituras de uma maneira bacana. E vai mergulhando nessas verdades. Como diz o nosso bispo aqui, ele falou assim, não vá vivenciar a vida cristã de qualquer maneira. Eu acho que viver em santidade é viver à altura daqueles que nos chamou. Né? É não viver uma vida medíocre. É viver. É isso. Muito bom, acho que você chegou aí num ponto muito importante. Estudar sexualidade, teologia do corpo, nos ajuda a entender o Evangelho na sua integralidade, nos ajuda a construir caminhos mais leves, nos ajuda a nos olhar e olhar para o outro com dignidade. E a vida plena lá, que a gente vê, né, Jesus falando, a vida abundante, né, a vida inteira, é isso, eu acho que é isso que a gente quer quando a gente diz assim, estudo sobre sexualidade, estudo sobre teologia do corpo, é dizer assim, estudo o evangelho. Isso, exatamente. É uma verdade que não precisa, eu tenho uma sensação às vezes que quando a gente está falando de sexualidade, parece que a gente está falando de uma coisa tão misteriosa, né? Parece uma coisa tão misteriosa. Gente, meu sonho é que isso acabasse. E quando eu fosse falar de sexualidade, a pessoa entendesse, assim, minimamente o que eu quero apontar. Mas como a gente transformou isso num tabu, a gente está roubando as pessoas de viver a vida plena no Senhor, né? E meu sonho mesmo é começar a levar o poder desse evangelho, a integralidade dessa pessoa, para a vida dela ser plena, para ela ser leve, ela carregar o fardo de Jesus, né? Então, ela carregar o fardo de Jesus, e eu acho que é isso. E muito bom essa conversa, muito bom. Quem sabe aí, galera, que está fazendo, Felipe não participa aí dos nossos encontros no grupo de estudo, seria muito legal. Só A gente tem, eu tô aí. um módulo que é Meu Corpo e as Regras de Quem. Então, seria muito interessante, né? Então, sei lá, vamos vendo, né? Vamos vendo essas agendas aí, como que estamos. Mas muito obrigada. Quero deixar Eu que que você deixe as suas agradeço. palavras finais e fale aí com a galera. Gente, olha só, se eu puder encerrar esse tempo aqui, eu acho que a gente tem a responsabilidade enquanto cristãos de nos aprofundar nas escrituras. Eu acho que a gente ainda está muito raso. Eu acho que a gente se deixa muito levar a
vida muito quase como aluno quando ouve o que o professor fala, ele fala assim, é o que o meu professor diz e tá bom, e eu não vou além disso. Eu acho que a vida cristã, ela te leva a conhecer cada vez mais a esse Cristo. E ele é essa fonte inesgotável. Então, se eu puder falar aqui se joga de cabeça nessa fonte. Porque cada vez mais que você for ler as escrituras, você vai falar, cara, eu não tinha percebido isso daqui. Aonde que eu estava que eu não percebi isso aqui? O nosso Deus, como diz o Salmo 23, é esse bom pastor. Eu gosto do Salmo 23 porque ele te leva em várias esferas. Ele te leva para pastos verdejantes, ele te leva para o vale da sombra da morte, ele te leva para uma mesa com seus inimigos. Olha quem quer ir para esse lugar. Ele te leva para várias esferas. Só que em todas essas esferas, esse bom pastor está com você. E quando você está nessa mesa com seus inimigos, ele fala, o meu cálice transborda. E ele não está só derramando o vinho sobre aquela taça, ele está se derramando, porque esse Deus é assim, ele transborda. Quando ele vem com muita coisa, porque é da natureza dele. Olha só, a criação não foi feita por falta de alguma coisa. Pelo contrário, ela foi feita por esse transbordar de tudo isso. Porque ele fez. Não porque faltava alguma coisa. Então, se eu puder encerrar, se joga nessa fonte, porque ela é inesgotável. Inesgotável. Então, se eu falar assim, cara, eu já estou imaginando que eu estou chegando no meu ápice de conhecimento, ele vai falar, que dó, tem mais coisa para você entender, tem mais coisa para você conhecer. Eu acho que é a mesma sensação que os 24 anciãos têm quando eles se prostram jogando as coroas diante desse Deus. Que eles jogam as coroas, eles levantam e eles falam, eu não te conhecia dessa forma. E eles jogam de novo, eles olham e falam, eu não te conhecia dessa forma. E continua essa loucura que você fala. Cara, Deus é muito além do que eu possa imaginar. Mas ele fala, eu também quero me relacionar com você. Então, ele vem ao nosso encontro. E é muito louco que ele também nos faz ir ao encontro dele. Então, ele é isso. Amém. Tem uma música de uma amiga minha, muito querida, Ana Heloísa, que diz que todo dia Cristo, quem me encontra é você. Isso. E é isso. Que ele nos isso. encontre, que ele te encontre, quem está assistindo esse vídeo. E é a nossa proposta. No grupo de estudo, lá na Avalanche, nos outros grupos que têm trabalhado sobre isso no Brasil. E a gente só quer multiplicar. Que mais pessoas possam ter essas percepções e essa vida plena no Senhor. Exato. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço esse convite. Muito agradável aqui com você. Sempre bom te ouvir, cara. De verdade. Pois é isso. E vamos combinando para esses estudos aí. Quero estar junto com você. Muito obrigada. Gente, hoje é aniversário de André Vargas. Vão lá no direct dela, mandar mensagem, né? Nossa referência aí, uma pessoa que tem servido a igreja brasileira com tanto empenho, tanta dedicação. Vão lá mandar os parabéns para a mulher. Inspiração aí para todos nós que estamos trabalhando nesse tema. Pois, muito obrigada. Nada, estamos aí para servir o corpo de Cristo. O corpo, olha aí, ó, o corpo aí de novo. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Cheguei agora. Como é que coisa isso aqui? Eu saio aqui. Eu achei. Gente, uma pessoa fez uma pergunta e eu vou responder rapidinho. Francis, eu acho o nome dela. Ela está
perguntou assim, como pregar sobre sexualidade para alguém que é homossexual de uma forma que não seja tão radical? Eu acredito que não há uma maneira de pregar o evangelho sem ser radical, no sentido de pregar todo, né, inteiro, uma verdade inteira. Eu acho que para além de pensar na questão dessa questão da afeição dela por pessoas do mesmo sexo, você tem que pensar que ela precisa do evangelho e precisa ser discipulada. Então, eu acho que é pensar na pessoa como um todo, não ficar olhando só para essa questão que ela precisa, mas pregar o evangelho todo para ela e Deus vai transformando, inclusive, essa parte da vida dela. Então, a pregação do evangelho sempre vai ser radical, porque ela é uma verdade muito transformadora, né? E eu espero ter respondido a pergunta da moça e dizer para vocês que as inscrições do grupo estão abertas. Pedir que vocês vão lá, olhem o formulário, tirem as dúvidas, olhem o post que a gente fez, vão tirando dúvidas no Instagram, né? Pode mandar mensagem no direct. Espero muito ter vocês por lá com a gente, para a gente construir nessa próxima turma e somando, né? Essa rede que tem aí pregado o evangelho de uma forma integral, de uma forma plena, né? Completa. E isso, gente, agradecer a quem ficou, quem assistiu, quem passou, que Deus abençoe vocês. A nossa próxima live é com a Mário Ventura, dia 17. Eu vejo vocês. Até lá. Um abraço.